Fala galera, Padrão Ouro, beleza? Bom dia, domingo, 6h30 da manhã, começando a semana aqui. Tô aqui na portaria do prédio esperando o Uber chegar. Hoje não dá pra ir de patinete, hoje tá chovendo aqui no Rio. Espero que a semana seja tranquila, que o plantão seja tranquilo, pacientes estáveis, tudo resolvido. Porque esse início da minha semana é bem tenso, né? Tem esse plantão domingo 24 e eu já emendo amanhã para Santa Casa de manhã e à tarde no ambulatório da PUC. Então, a semana começa tensa. Bom, vamos ver como é que vai ser e caso tenha alguma coisa importante eu destaco para vocês. Let's bora! Fala galera, o plantão aqui tá tranquilo. Temos aqui alguns casos interessantes. Estou aqui até dando uma estudada agora. São 9h30 da noite, o pessoal tá aqui comemorando o aniversário hoje do técnico, mas tive que passar longe, só gordice, bolo, poxa, salgadinho, Coca-Cola. Tive que ficar na fotossíntese comendo aqui meu alimento mais saudável, mas faz parte, e também me alimentando de café, como sempre. Tô dando uma estudada, daqui a pouco eu comento aqui um caso interessante com vocês, é nóis. Fala galera, Padrão Ouro. Tivemos pra caramba aqui no Rio de Janeiro. Tava complicado, alagou tudo, gente. Nossa, tô aqui na Santa Casa já. Plantão ontem no CTI, cara. Foi um plantão bom, foi um plantão tranquilo, não teve intercorrência, assim, muito grave. Os pacientes estavam estáveis. Depois, com mais tempo, eu comento melhor com vocês, porque aqui tá um pouco corrido. Mas eu quis chamar a atenção aqui, né, num break entre um paciente e outro. Eu vou atender agora aqui o segundo paciente do dia. Agora são 8 da manhã, 8h30 da manhã, para um super médico. Vocês também merecem. Mas só para chamar a atenção que tem dia aqui a paciente que ela acompanha aqui desde os 3 anos de idade. Ela está com 23, olha que legal. Legal pelo acompanhamento, né? Não porque ela precisar do médico. Mas ela foi diagnosticada com hipotireoidismo aos 3 anos, fez todos os exames dos marcadores dos anticorpos, né? E ela tem anti-TPO positivo. Então, tem todos os indícios de ter um hipotireoidismo primário, né? Da própria tireoide, não é um hipotireoidismo central hipofisário. Autoimune, ela tem doença tireoidiana autoimune, que no caso dela se manifestou de forma majoritária como uma tireoidite Hashimoto. Só para deixar vocês mais a par da situação, explicar resumidamente. A doença autoimune tireoidiana, ela apresenta um espectro dos dois lados. A pessoa ela tem uma autoimunidade contra a tireoide, só que o anticorpo que ela produz contra a tireoide, ele pode realmente atacar a glândula, inflamar a glândula, e como se fosse realmente um corpo estranho, e isso vai desenvolver a tireoidite Hashimoto, que vai prejudicar a função da glândula e vai se manifestar como um hipotireoidismo, que é o caso dela. Geralmente o anticorpo positivo nesse caso é o anti-TPO, antitireoperoxidase. Ou a pessoa que tem doença autoimune tireoidiana, ela pode, na hora de produzir anticorpos, produzir o TRAB. E o TRAB, ele geralmente, 97% das vezes, ele vai estimular a tireoide. Ele vai agir no receptor do hormônio TSH. E aí ele vai provocar uma maior produção dos hormônios tireoidianos, e ele vai provocar um hipertireoidismo, a doença de Graves. Só que existem casos raros que tem TRAB bloqueador, olha só, mais ou menos 3% dos casos. E aí a pessoa que tem TRAB positivo, mas ele bloqueia o receptor, então ela vai ter TRAB positivo com hipotireoidismo. Bizarro, né? Mas enfim, o interessante é que ela na penúltima consulta, ela estava usando o Eutirox, que é T4, né, levotiroxina, de 50 microgramas, que é uma dose baixa até. E ela veio com um TSH muito suprimido, 0,01, ou seja, estava dando hormônio demais
e isso acabou bloqueando muito o eixo do feedback negativo da hipófise, travou o TSH+. Então a gente fez o que? Baixamos a dose para 25 microgramas, que é uma dose bem baixa, quase um cheirinho de T4. Cheirinho de T4 são 12,5 microgramas, acredite, tem essa dose. 25 já é uma fungada, então cheirinho 12,5, fungada 25. Com 25 microgramas, ela veio hoje também com TSH de 0,01 e veio com T4 livre aumentado, ou seja, ela foi um dos casos em que a tireoidite Hashimoto aparentemente remitiu, a doença remitiu, entrou em remissão, se acalmou. Expliquei para ela isso. Isso pode acontecer, não é a maioria dos casos. Quem apresenta tireoidite Hashimoto, a doença pode continuar a mesma coisa, a doença pode piorar, necessitando aumentar as doses de Puran, de Levoide, de Eutirox, Centroide, enfim. Ou no caso dela, a doença remitiu e a gente hoje suspendeu o remédio dela. Legal, foi animada. Mas eu falei para ela, ó, isso não é alta, hein? Eu remarquei ela em 3 meses, que eu preciso ver como é que ela vai se comportar sem a medicação. Isso não é alta. Ela pode ficar a vida inteira agora sem precisar do remédio, tomara, mas ela pode eventualmente voltar a precisar. Ou, será que pode acontecer? Cara, vocês sabem. Ela pode passar a produzir o TRAB. Mas você fica, o que é isso, Bruno? Então ela vai passar de um hipo para um hiper? Ela não sei, tomara que não, mas pode acontecer. Por isso que a gente chama de espectro da doença autoimune tireoidiana. A pessoa pode oscilar ao longo da vida entre tireoidite Hashimoto, hipotireoidismo e doença de Graves e hipertireoidismo. Tomara que ela não passe para hiper, tomara que ela fique assim. Então é só para comentar com vocês aí um caso interessante. Tamo junto. Let's bora atender aqui o próximo. Que caso é esse aqui? Doença de Graves, hipertireoidismo. Agora eu vou pegar um hipertireoidismo. Beleza. Estou aqui hoje no ambulatório da PUC, segunda-feira à tarde, após a minha pós-graduação na Santa Casa da Misericórdia. E eu gostaria de comentar com vocês aqui uma coisa muito interessante, um caso interessante que eu atendi aqui, que tem relação com o que a gente viu hoje de manhã. Lembra que a gente comentou no vídeo que hoje de manhã eu atendi o caso de uma paciente, né, com hipotireoidismo, que a gente conseguiu ali ir reduzindo a dose do Puran, né, que é a levotiroxina, e suspendemos a dose. Ela entrou na remissão da doença, né, que pode continuar assim, inativa, pode voltar a ser ativa. Tem vários tipos de comportamento que ela pode ter. O interessante é que eu peguei um paciente aqui, um paciente que tem um diagnóstico de doença de Graves, que é a maior causa, né, de hipertireoidismo. Ele tem, né, tinha na verdade, agora não tem mais, vou comentar com vocês, uma hiperfunção tireoidiana. A doença de Graves se caracteriza pelo nosso organismo produzir um anticorpo que a gente chama de TRAB, e esse anticorpo ele estimula o receptor do TSH na tireoide. O TSH, né, para quem não lembra, é um hormônio proveniente da adenohipófise, cuja função natural é estimular a tireoide e fazer ela trabalhar. Vamos trabalhar a tireoide. E aí, naturalmente, ela produz hormônios T3, T4 e também se prolifera, faz mitose das células. Então, na doença de Graves, esse anticorpo fica ali enchendo o saco da tireoide, fazendo ela produzir muito hormônio e se proliferar cada vez mais, o que gera o hipertireoidismo e pode gerar também um aumento da glândula, que é o bócio. O bócio na doença de Graves, ele tem uma característica de ser um bócio difuso, um bócio liso, não nodular, o que não quer dizer que não possa ter nódulo sobrepondo a doença de Graves. E nesse caso, a doença de Graves é uma doença sistêmica. Por quê? Ela interfere no corpo inteiro, não só pela ação
dos hormônios tireoidianos em excesso, mas como também pelo próprio anticorpo, que é o TRAB, por exemplo, estimulando os fibroblastos das órbitas, gerando uma inflamação, uma hipertrofia, que acaba aumentando a quantidade de tecido intraorbitária, gerando edema, levando aos olhos a se projetarem para frente, provocando uma alteração muito característica da doença de Graves, que é a oftalmopatia de Graves, ou a orbitopatia de Graves, ou simplesmente a exoftalmia. Bom, e qual é o tratamento aqui basicamente para a doença de Graves? Você tem que suprimir não, né? Pode ser essa palavra, mas tem que bloquear, deprimir a ação da tireoide, a função da tireoide. E um dos fármacos mais utilizados para isso é o Tapazol. Esse paciente, olha que interessante, ele fez o diagnóstico da doença de Graves há 10 anos atrás. Ele tem um certo grau ainda de exoftalmia. Ele já usou Tapazol em doses praticamente máximas diárias. Ao longo dos últimos 3 anos, ele veio baixando as doses do Tapazol e desde os últimos 6 meses que ele está sem Tapazol. Ele está sem Tapazol e a tireoide está com a função controlada. Então, o interessante é mostrar para vocês que as doenças que fazem parte do espectro das doenças autoimunes tireoidianas, que espectro é esse? Comentei com vocês aqui já. Para um lado, a pessoa pode ter a tireoidite Hashimoto, que vai levar a um hipotireoidismo, e para o outro extremo, ela pode ter a doença de Graves, que vai levar a um hipertireoidismo. Nesses dois extremos, as doenças podem continuar estáveis, elas podem piorar ou elas podem entrar em remissão. Então olha que legal, hoje eu peguei 2 casos que entraram em remissão. Um caso de hipotireoidismo por tireoidite Hashimoto, que entrou em remissão, a gente cortou a reposição hormonal da paciente, não precisou mais fazer Puran, e um caso de hipertireoidismo por doença de Graves, que também entrou em remissão, e o paciente está sem Tapazol, está muito bem, o golaço está controlado, mas isso não é alta. O paciente continua sendo acompanhado porque a gente não sabe qual vai ser o comportamento da doença. Ela pode continuar para sempre assim, controlada, sem precisar fazer bloqueio, Tapazol, por exemplo, ou ela pode voltar, recidivar. Espero que não. Então, foi um dia interessante, né? Pegamos remissão dos 2 extremos do espectro da doença autoimune tireoidiana. Beleza, fiquei bem contente com esses casos e mais ainda com as doenças que estão controladas sem medicação. Yes!